Eu me chamo Irmã Maria Domus Verbi, tenho 21 anos e neste ano estou terminando o meu último ano de formação aqui no Brasil. E atualmente ajudo na formação das noviças. A minha história de vocação eu posso resumir em um nome, o da Virgem Maria. Desde quando eu era pequena, ainda que a minha família não era católica praticante, a nossa mãe tinha o costume de sempre nos levar, na época de Semana Santa, para participar das procissões típicas em Minas Gerais. E sempre me encantava desde pequena ver sempre a imagem da Virgem e de Jesus. Então eu cresci com esse grande amor à Nossa Senhora. Então, ainda que não frequentasse a igreja, eu sempre gostava muito de rezar para a Virgem antes de dormir. Sempre gostei de dormir segurando o terço e rezando a ela, pela minha família, pelos que eu conhecia. Quando eu cresci e estava na época da escola, eu tinha 16 anos e me encantava muito ver que os jovens da minha turma iam para a igreja com seus familiares. E isso me encantava muito, ver que eles tinham um dia da semana para ir para a igreja e que eu não vivia assim. Então eu me aproximei um pouco mais deles e descobri que eles frequentavam um grupo de oração. E então comecei a frequentar com eles. Desde então, eu vi que toda aquela insatisfação que eu via nas coisas do mundo, ainda que eu não frequentasse a igreja, mas já sentia uma insatisfação pelas coisas impuras, pelas coisas erradas do mundo, tudo aquilo, toda a resposta de toda essa insatisfação eu encontrei na Igreja Católica. Então eu fiz um retiro no feriado do dia 12 de outubro de 2013. E desde então, do dia que eu saí desse retiro, após me confessar, receber a Sagrada Comunhão, eu me determinei a levar uma vida de pureza e de santidade, porque toda a insatisfação que eu sentia pelo mundo não fazia mais sentido, e eu me encontrei plenamente na Igreja Católica. Então, desde então, eu comecei a participar mais da Santa Missa, comecei a servir no grupo de oração, e cada vez mais eu ia me aproximando de Jesus Cristo. E como Deus tem pressa em nos mostrar o plano que Ele tem para cada um de nós, um mês depois que eu havia feito esse retiro, ainda era muito recente a minha conversão, mas eu participei de um outro retiro que falava de vocação. E aí eu comecei a sentir, pela primeira vez, que Deus poderia estar me chamando a ser religiosa. E eu não entendia muito bem as coisas, mas eu sentia que eu precisava dar mais para Deus. E desde então, durante todo o fim desse ano e o ano de 2014, foi todo esse processo de me aproximando mais de Deus e sentindo cada vez mais forte esse chamado. Porém, nós só seremos plenamente felizes quando cumprirmos a vontade que Deus tem para cada um de nós. E eu tinha uma vontade muito grande de fazer faculdade, de me formar. Eu tinha o sonho de ser médica e de ir para a África cuidar das crianças. E era um sonho muito forte, então durante o meu último ano do ensino médio, eu me dediquei muito a estudar. Mas isso fez com que eu apagasse o chamado de Deus, com que eu fosse sufocando o chamado que Deus tinha para mim. E isso não me fazia plenamente feliz. Então, quando foi no fim do ano, pela primeira vez eu vim conhecer o convento das Irmãs Servidoras. O que mais me encantou nas irmãs foi a alegria e a pobreza. Ver que elas viviam uma vida tão simples, tão pobre e tão abandonada em Deus, mas ao mesmo tempo eram tão alegres. E uma alegria que eu nunca tinha encontrado no mundo, ainda estando na igreja, mas essa alegria tão pura eu encontrei aqui. E então eu vi que a minha vida não fazia sentido e que eu precisava realmente dar mais para Deus. Mas como eu ainda não estava totalmente disposta a dar esse passo, eu acabei fazendo um período de faculdade e foi um tempo que Deus usou também para me aproximar mais dele. Porque neste período eu participava da missa todos os dias, me confessava uma vez por semana, mas ainda faltava. Eu sentia uma inquietação muito grande porque, ainda que eu estivesse próxima de Deus, faltava alguma coisa. E nesse período também eu me preparei para fazer a consagração à Nossa Senhora. E por isso eu digo que a minha vocação se resume no nome da Virgem Maria. Porque foi justamente quando eu me consagrei à Virgem Maria, após a consagração, é que eu pude ter certeza da minha vocação e ter força para dizer sim. Eu me consagrei à Nossa Senhora no dia 25 de março de 2015, no dia da encarnação do Verbo. E aí, desde o dia da minha consagração, todos os dias eu ia para a missa e oferecia a minha comunhão à Nossa Senhora, pedindo a ela que cuidasse da minha vocação, que ela me guiasse para que eu pudesse responder o chamado de Deus. E então, depois que eu me consagrei à Nossa Senhora, no meio do ano eu vim participar de uma missão popular com as irmãs. E então na missão foi quando eu pude ouvir claramente que Deus me chamava para essa vida. Quando visitávamos casas, me deparando com a realidade de pobreza das pessoas,
eu vi que todo esse sonho que eu tinha de ir para o mundo, cuidar das pessoas carentes, eu poderia realizar de uma forma muito melhor, sendo esposa de Jesus Cristo. E aí eu pude dizer sim. Então, no dia 1º de agosto, eu entrei no convento. Então, eu fui durante 6 meses postulante e depois no ano de 2016 foi quando eu fiz o meu noviciado. E durante todo esse ano de noviciado foi quando eu pude ter plena certeza de que Deus me chamava para essa vida. E uma certeza tão firme, de modo que eu nunca quis voltar atrás. De modo que aí se confirmou como as coisas do mundo não satisfazem plenamente o nosso coração. Somente o serviço de Deus. Somente cumprir realmente a vontade que Deus tem para cada um de nós. E então fiz o noviciado. No ano de 2017 eu fiz a minha primeira profissão de votos, também no dia da encarnação do Verbo. Então 2 anos depois que eu me consagrei a Nossa Senhora. E atualmente esse ano estou terminando a minha formação. Bom, o conselho que eu dou para as que se sentem chamadas à vida religiosa é que não tenham medo. E também dou o conselho que me deram quando eu estava nesse período de discernimento, que na vocação a gente tem que dar o passo e Deus coloca o chão para que a gente caminhe. Ou seja, nós temos que nos lançar, porque Deus também espera de nós esse ato de amor e esse ato de confiança. E é quando a gente se lança que Deus pode satisfazer plenamente todas as nossas ânsias. Então não tenham medo, se entreguem, se lancem e principalmente peçam muito a intercessão da Virgem Maria, porque assim como ela me acompanhou durante toda a minha vida, desde pequena, de modo muito sutil, mas já fazendo com que, ainda que não estivesse na vida da igreja, na vida da graça, mas ela de algum modo já foi protegendo a minha vocação, fazendo com que eu não sentisse prazer pelas coisas do mundo e foi me protegendo até que eu pudesse me encontrar com Jesus Cristo. Então, da mesma forma como ela me protegeu e protegeu a tantas religiosas, também vai proteger a cada uma de vocês. Então não tenham medo, se entreguem à Virgem Maria para o cumprimento fiel da vontade de Deus. É simplesmente ser dócil e deixar que Deus faça.